Boa tarde a todas, boa tarde a todos, muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez na disciplina de Princípios e Práticas de Educação Ambiental, no programa de mestrado em Análise Ambiental Integrada da Unifesp. Hoje é o nosso último encontro de 2021, dia 9 de dezembro, teremos uma conversa sobre educação ambiental em espaços não formais. Mais uma vez, a gente já iniciou essa conversa com a professora Suzana Pádua, nós estamos falando de organizações não governamentais, empresas, com foco especial nas redes e em eventos de educação ambiental. Portanto, hoje teremos a experiência de duas pessoas que trabalham muito com as redes e organizações não governamentais, com outras experiências também no governo, elas vão contar isso para a gente, portanto, nossas convidadas, que eu apresento brevemente a seguir, são Mônica Borba e Patrícia Otero. Contamos também sempre com a presença do professor Zisman Neyman, professor Maurício Taleb, professora Adriana Braga e professora Luciana Farias, e com o apoio técnico da Lara, responsável pela parte técnica. Todos vocês podem enviar perguntas, se quiserem, sobre o tema, colocando elas no YouTube, que vamos estar olhando, checando e transmitindo às nossas convidadas. Como nos últimos encontros, buscaremos, então, manter uma linha de perguntas, focando nas questões de educação ambiental, e aqui, no caso, as redes coletivos e eventos, né? Começo aqui apresentando a Patrícia Otero, a quem eu agradeço muito pela vinda, pelo aceite do convite. A Patrícia, ela tem uma atuação na área ambiental já há mais de 30 anos. Ela é mestre em sustentabilidade na gestão ambiental pela UFSCar. Ela também completou formação em lideranças em segurança climática do programa LEAD da BDL, é graduada em pedagogia pela PUC São Paulo, e teve uma participação importante como secretária de Meio Ambiente da Prefeitura de Itu. Entre 2011 e 2016, ela foi secretária e acho que vai nos contar sobre esse momento da vida com a parte política, de implementação de políticas públicas nas áreas de resíduos sólidos, educação ambiental, mudanças climáticas, compras sustentáveis, conservação e restauração de áreas, a política da A3P, Programa Estadual do Município Verde Azul. Ela também, assim como a Mônica Borba, é fundadora do Instituto 5 Elementos, Educação para a Sustentabilidade. Tem experiências na área de gestão, política pública, comunicação, educação em ambiente virtual, com ênfase no campo socioambiental, em direção às sociedades sustentáveis. É autora de livros, entre eles Avanços e Desafios da Educação Ambiental Brasileira. É também membro da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de São Paulo, consultora e coordenadora de projetos dos 5 Elementos. Bastante coisa aqui, agradecendo, então, uma experiência muito importante, relevante aqui para nos apoiar em reflexões e em todas as questões que temos aqui para amadurecer a nossa perspectiva e panorama das questões de educação ambiental. Sem mais delongas, eu convido a Patrícia, então, para que ela possa se apresentar e contar a sua trajetória, que vai muito além desse currículo, como começou, de onde vem todo o interesse por educação ambiental e suas contribuições, da forma como você quiser. Patrícia, fique à vontade, muito obrigada por estar aqui, a palavra está com você. Boa tarde a todas e todos presentes, muito obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte desses encontros que vocês estão promovendo, reencontrar, né, Andréia, Zisman e outros colegas que me antecederam só nos fortalece, né, e eu vou complementar um pouquinho o que a Andréia colocou da minha apresentação, porque tudo tem um começo, né, e esse meu começo, e acho que de todos que estão aqui, assim, se eu fizer um convite a vocês, para vocês lembrarem de alguma coisa muito legal da infância de vocês, muito afetiva, algum lugar que vocês compartilhavam com amigos, com família, certamente a natureza e todo o encantamento que a gente tem pela natureza está presente. Façam esse exercício depois. E esse meu encantamento, né, eu tive muita oportunidade eu sou paulistana, mas de viajar muito para o
interior de Goiás, tive muito contato com natureza, com água, com praia, e eu tive a sorte de poder cultivar isso até quando jovem, que foi quando eu comecei a escolher o que eu ia fazer da vida, o que eu ia estudar. E eu queria ser mãe, eu queria cuidar da natureza, né? Todo mundo que é mãe já tem isso meio naturalizado dentro de si, essa coisa do cuidado. E queria ser professora. Então, gente, a educação ambiental, assim, ela para mim, né, no início dessa minha descoberta de que área que eu gostaria de me dedicar, de estudo e profissionalmente, a educação ambiental não era clara como um campo hoje tão bem constituído e apesar, né, de alguns desencontros aí nos últimos 2 anos, no Brasil já é um campo muito bem institucionalizado, mas na época, né, isso era no início dos anos 80, não era, e eu sabia que eu não queria biologia, nem ecologia, que eram campos que as pessoas me orientavam, né, para eu seguir. Então, assim, foi mais ou menos assim o meu começo. E uma outra coisa que me mobilizou muito para eu ter essa toda dedicação a essa área de trabalho, eu fui numa passeata, nos anos 80 também, na Rua Augusta, em colaboração, né, uma manifestação contra tudo que acontecia em Cubatão e tinha acabado de acontecer aquela grande explosão na Vila Socó, né? Então, além do problema da poluição que Cubatão representava, a gente era conhecido mundialmente, infelizmente, como Vale da Morte, tinha também esse acidente, ou esse absurdo que aconteceu, uma explosão de dutos em favelas e palafitas. E quando eu fui nessa manifestação, que eu entendi um pouco, né, que eu senti a força das pessoas juntas e do poder que a gente juntos poderia ter. Então, complementando meu currículo, eu destaco assim essa questão da infância, da minha dedicação à área de educação, que eu sou pedagoga e já trabalhei bastante com educação infantil. Hoje eu continuo também com alguns trabalhos em alguns municípios com relação à primeira infância. E essa outra questão de você se mobilizar em coletivos, né, em busca de ideais compartilhados, então são 2 marcos muito importantes no início da minha história. E o campo da educação ambiental, eu colho ainda, né, eu colhi muitos frutos. Então, no final dos anos 80, eu me uni a 4 amigas, né, somos em 5, 3 são pedagogas, uma era da área de filosofia e a outra era uma professora de geografia. E aí a gente, no final dos anos 80, fundou o Instituto 5 Elementos. A gente começou o Instituto como um grupo de estudos e de pesquisas, baseado principalmente nessas inquietações que movem, né, os educadores e também o que se constituiu mais à frente o campo socioambientalista, mas naquele momento também isso não era muito configurado. Ai, desculpa, olhei aqui o chat. E aí nós fundamos o Instituto, coincidentemente, né, mas foi uma grande sintonia. Ele foi formado por 5 mulheres e a nossa instituição, ao longo desses anos, ela sempre teve mais a presença feminina. A gente nunca teve, assim, num cargo de gestão, homens.
Então, isso hoje também a gente identifica no DNA do Instituto Cinco Elementos como uma fortaleza e algo que nos tornou, né, mais fortes, mais potentes para tocar aí tudo que a gente fez. O Instituto Cinco Elementos, ele teve vários momentos de grandeza, de projetos, o início, a fundação mesmo oficial foi em 1993, não foi logo que a gente se encontrou e teve essa ideia de montar o instituto, e durante todos esses anos a gente já foi instituição de médio porte, de grande porte, de pequeno porte, e hoje a gente é uma instituição de pequeno porte, com pequenos projetos, com equipes enxutas e batalhando muito para captar recurso e para fazer projetos que a gente acredita, projetos que façam sentido e se relacionem com essa história que eu contei um pouquinho para vocês. Assim, com relação aos projetos, também é legal contar esse começo, a gente se dividiu em temas e fomos estudar lá, né, Instituto de Pesquisa e Educação, a gente foi estudar os temas que era água, verde, lixo, a gente chamava de lixo, tinha também educação, que era como a gente entendia, como a gente ia se relacionar com pessoas, né, com grupos. E aí esses temas, eles são presentes no Instituto até hoje, claro que com uma potência muito maior, muito mais aprofundada, então a gente continua trabalhando com esses temas. E a agenda relacionada a gênero, ela também foi sendo identificada por nós. Eu e a Mônica somos fundadoras do Instituto Cinco Elementos, então a gente sempre busca, né, essa reflexão nessa esteira de conteúdos, de projetos, de eixos que o Instituto se dedicou mais, e aí a questão de gênero hoje, a gente se identifica muito fortemente com ela e ela tem muito a ver com o nosso nascimento, então é legal também trazer isso para vocês, né, e como a gente está desde o começo, a gente consegue fazer essa leitura. Então a gente trabalhou muito na área de gestão das águas, trazendo as bacias hidrográficas como um território super importante e irradiador de, de projetos, de conscientização, de entendimento de como funciona a natureza, da importância da água, da floresta e das pessoas que habitam essas bacias hidrográficas. Então, teve um período que a gente trabalhou muito com essa vertente, também com resíduos sólidos, mais relacionados ao consumo consciente e sustentável, mas certamente nesses conteúdos entra a gestão dos resíduos e a gente teve uma atuação na política nacional, apesar de muito longo esse processo até hoje, a gente tem muitos problemas relacionados ao cumprimento das diretrizes e princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas foram muitos projetos também nessa área. Então, falei de água, resíduos, também em parques, né? O primeiro projeto que os Cinco Elementos teve maior, quando ele, no início dos anos 90, foi no Parque Ibirapuera, que a gente fazia um atendimento de escolas com atividades de educação ambiental, de integração com a natureza e também de pertencimento ao parque, né? Ele era um parque também diferente nos anos 90, ele era muito mais aberto, hoje ele é tudo fechado, com custos mais altos, e todos esses temas, né, eu já falei de 4, o eixo, o fio condutor sempre foi
a educação, né, para todos os públicos, desde os pequenininhos, né, das crianças menores, jovens também, foi um público bem importante, adultos, e com a educação formal a gente trabalhou bastante com professores, com diretores, coordenadores e professores. E é impossível, assim, já fazendo uma reflexão, né, seria impossível mexer com todos esses temas sem falar de políticas públicas. Então, ao mesmo tempo, esses temas, alguns, né, eles vieram à frente de políticas públicas e em outros momentos a gente colaborou com a construção, com a pressão de um olhar para esses temas, e em muitos deles a gente mobilizou e colaborou como integrantes, né, de construções de processos mais de advocacy e de leis, né, de construções de leis. Então, assim, com relação aos nossos projetos, tem essa historinha, e aí, com o passar do tempo também, né, que como a Andrea falou, a gente está há muitos anos se dedicando a essa área, a gente tem como eixo no Instituto 5 Elementos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a Agenda 2030 é uma agenda muito prática para nós também, e hoje a gente trabalha mais com esses componentes dos ODS, né, inclusive esse trabalho que a gente faz com mulheres, sobre a Agenda 2030, tanto a pessoal quanto a agenda como um todo, levando para território, para estado, para Brasil e até para Planeta Terra, e é um curso online, ao vivo, que a gente está indo para a terceira versão dele, só para jovens e mulheres do Amazonas. Então a gente começou com uma região pequena ali próxima de Manaus, que chama Careiro, em parceria com a Casa do Rio, sempre, né, parceria sempre, ODS 17 em tudo. E o segundo curso a gente já fez parceria com o Instituto Zé Cláudio Maria, lá do Pará, com a Casa do Rio e com o Movimento de Mulheres do Pará também, então, e com o Projeto Saúde e Alegria. Então, assim, trazendo né, dessa ideia do início da nossa fundação para hoje, a gente está hoje mais trabalhando com a Agenda 2030, com mulheres e esses temas, resíduos, água, atividades lúdicas, divertidas, de integração com a natureza, também sempre perpassou todos os projetos, aí com o componente mesmo da pedagogia, da didática, da criação de jogos, brincadeiras, isso sempre foi muito forte na nossa instituição. Então, complementei aí um pouco essa história aí do meu currículo e contei também um pouquinho sobre a instituição. Perfeito, Patrícia. É uma trajetória que tem suas particularidades muito interessantes, né, únicas, acho que eu conheço os 5 elementos praticamente desde o início, acompanho com interesse e vejo, de fato, algumas questões que são muito próprias das 5 elementos e outras que acompanham o movimento histórico das organizações não governamentais em geral, né, como a própria data de fundação, pré ou pós-Rio 92, toda a militância, o perfil das pessoas que atuam, as propostas,
e essas vários momentos de lidar com políticas públicas, ou num nível local, num nível nacional. Acho que tem várias questões aí, mas é muito importante sempre pensar na formação de vocês como pedagogas e com uma forte, carregando nisso, porque isso é uma questão interessante da educação ambiental. A gente que tem trabalhado, a gente percebe como os educadores ambientais, em dado momento, passaram a ser muito vistos como biólogos, ou pessoas que poderiam contar sobre fauna, ou coisas parecidas, e com muitas vezes com uma dificuldade conceitual, e inclusive metodológica, para se fazer tanto as propostas, né, que sejam elas de educação ambiental formal ou não, mas também, principalmente, a avaliação, todos os desenhos subsequentes a qualquer proposta disso. Então, acho que talvez fosse interessante ouvir você sobre isso. Para mim é sempre uma curiosidade, quando eu falo com alguns alunos, eu falo, se você quiser, hoje em dia, pensar em alguma coisa importante de educação ambiental, você precisa entender de educação também, né? Eu acho que a gente tem falhado muito nisso, principalmente quando a gente depois vai pensar nos resultados, na avaliação dos impactos daquilo que a gente faz, sejam eles quais forem os indicadores. Não sei se você poderia colocar aqui o seu pensamento em relação a essa questão, desse diferencial também dos 5 elementos. Pode ser ou da instituição, tanto faz. Então, gente, assim, acho que a gente pode falar um pouquinho de políticas públicas, porque nesse momento que a gente estudava pedagogia, não tinha essa integração, esse diálogo da educação com a área ambiental, né, gente? Então, pioneiramente, como aluna, a Mônica estudou também comigo na PUC, nós somos colegas de PUC, né, fomos colegas da pedagogia, a outra fundadora também. A gente era muito difícil levar para a conversa de sala de aula a importância de se falar de hábito, atitudes, comportamentos, atividades, trazendo conteúdos tanto de relacionados a evitar poluição, mas também de pertencimento ao lugar que a gente mora, ou da fazenda que a gente passou a infância, que é bioma cerrado, ou daquelas aves, enfim, era muito, mas muito distante essa conversa, esse diálogo, era muito difícil. Eu acho que naquele momento a gente foi muito feliz, né, em ter enfrentado a área da pedagogia dessa forma, porque hoje eu já faço uma outra leitura. Olha que interessante sua reflexão me trouxe, Andréia, porque hoje o marco legal da primeira infância e o Plano Nacional da Primeira Infância, que foi revisado em 2020 e ele vai até 2030, ele dialoga com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, em pleno 2020, eu vejo a educação mais aberta para dialogar com o campo socioambiental. Olha que interessante. Inclusive com relação à legislação. Por quê? Nossa legislação nacional, a PNEA, que é de 99, que a gente também, né, colaborou no início dos anos 90, ela começou a ser construída por algumas pessoas que puderam também trazer incrementos para aquele texto, mas foi só em 99 que ela foi, de fato, trazida, institucionalizada, e
naquele momento a gente não tinha esse espaço dentro da educação, era tudo muito muito separado, e a educação muito voltada para conteúdos, para atendimento a naquele momento era mais LDB, acho que era o que a gente tinha, depois que avançou um pouco com outros referenciais, né, e planos. E já hoje eu vejo a nossa política nacional de educação ambiental totalmente defasada porque a gente não teve oportunidades de revisão nem de substituição, porque nessa trajetória a gente poderia também ter dado esse salto o Marco Legal da Primeira Infância, por exemplo, deu, como ele é recente, ele já pegou todo esse cenário, né, da nossa sociedade, com muitos desafios, mas um desafio que, na minha opinião, é o maior e o mais interessante, difícil de trabalhar, é a intersetorialidade. Então, na educação ambiental, a gente, por meio, né, de encontros, processos, eventos, redes, trabalhos, a gente sempre buscou uma interdisciplinariedade, com base também no pensamento complexo, mas isso sempre foi um esforço muito grande, eu acho, da nossa área, né, olhando para esse caminho de 30 anos. E já hoje essas políticas, por exemplo, a da primeira infância, que eu estou conhecendo mais, e o plano ele é mais recente, ela tem a intersetorialidade como eixo central e entra a área ambiental. Olha que interessante, e dialoga também com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, acho que a gente tem aí uma luz de como de saídas e de caminhos, porque os retrocessos, né, que a gente está tendo aí desde de 2019, eles não permitem nem que a gente reavalie a política nacional. A gente está correndo atrás de coisas assim básicas que a gente perdeu. A política nacional, ela tinha um órgão gestor, um comitê assessor, com o Ministério da Educação, com o Ministério do Meio Ambiente, isso foi extinto. Outros conselhos também não existem mais. Os conselhos que existem têm uma série de regras de participação, de tempo e pessoas, né, escolhidas que a gente não se identifica. Então, eu acho que um aspecto que a gente deve, talvez, olhar e tentar também se reaproximar é da área da educação. Em outro momento, há 15, 20 anos atrás, eu tive, né, outra fala, e eu acho que tudo que se constituiu nesse campo que eu atuo, ele tem base no ambientalismo, socioambiental, né, eu venho dessa turma, é ali que eu, vamos dizer, que eu cresci, que eu me criei, mas hoje eu acho que a gente tem aí coisas bem importantes e interessantes como para construir ou para reconstruir o caminho da educação ambiental. Dei uma volta meio grande, né, mas... Importante, porque são vários pensamentos, é um momento muito difícil mesmo, né? E a gente, embora tenha uma trajetória brilhante no Brasil e importante da educação ambiental, as nossas experiências com socioambientalismo e educação ambiental são muito ricas, diversas, importantes, interessantes, a gente se vê num momento trágico de desmantelamento e de fragilidades que, porventura, não tenhamos dado conta também de deixar melhor amarradas, talvez, para que não pudessem ser assim destruídas. A gente tem um contexto de pandemia que também traz um conceito de novo normal, que eu não consigo imaginá-lo sem um trabalho de educação muito
forte, muito importante, né? Porque o que seria esse novo normal, o que a gente aprende com esse processo que estamos vivendo, e não volta a ser a mesma coisa, então atribua a quem faz educação ambiental uma responsabilidade grande pelo que vem aí pela frente, no sentido de a gente poder fazer alguma coisa um pouco melhor, né, dos limões limonada, né, já que a gente já teve outras situações como apagões, que foram importantes para a educação ambiental, mudaram muito mais coisas em pouco tempo do que com muito trabalho que a gente faz, busca fazer, porque tem outro tipo de alcance, pega as pessoas em questões muito do dia a dia, muito importantes, muito visíveis, muito concretas, que muitas vezes o nosso discurso enquanto educadores ambientais não alcança, né? E os limites da nossa atuação dentro, fora da escola, dos nossos públicos e tudo mais. Então, aproveitando esse gancho, queria falar com você, te ouvir um pouco sobre esse momento, né? Você já falou um tanto das perspectivas de desafios que a gente tem pela frente, né? Agora de voltar algumas questões, de recuperá-las e trabalhar também o momento, né, mundial, nacional, com relação às perdas socioambientais todas, tudo que elas representam, para futuras pandemias, para a nossa vida, né? E também na difusão dessas preocupações, né? E aí eu acho que você tem uma experiência muito rica de ter participado, acho que de todos os eventos de educação ambiental que existem aqui, que existiram, acho que tenho na memória você presente, organizando alguns, presente em outros, como que são duas questões diferentes, mas se entrelaçando numa avaliação, reflexão sobre isso e na divulgação, na comunicação, nas trocas, que já que nesses conselhos não estão sendo feitas, como vão ser feitas entre nós a partir do momento que nos for permitido os reencontros, né, com vacinas e tudo mais, que estamos talvez chegando mais próximos disso, como que a gente vai se encontrar e operar daqui para frente, como você vê tudo isso? Gostaria de te ouvir. Tá, então vou começar lá, né, ao redor ali da Eco 92, resgatando alguns momentos de alguns trabalhos que a gente fez e também dessa identidade, né, com pessoas, com instituições, e a gente se uniu bastante para criar a Rede Paulista de Educação Ambiental, que foi ao redor ali no início dos anos 90, mas muito puxada e muito incentivada pelo cenário que o Brasil tinha de receber, né, a Eco 92 no Rio de Janeiro. Então, a Seria Rede bom se você Paulista... contasse sobre a rede mesmo, desculpa te interromper, É, quais foram os propósitos, isso eu acho que é muito importante registrar aqui. Né? sim. Então, ela nasceu, né, nesse cenário e com essa, vamos dizer, com esse objetivo maior da gente se articular como pessoas e instituições que atuam e atuavam no campo da educação ambiental. Então, naquele momento, né, no início dos anos 90, as conversas todas, pessoal, dos alunos aí mais novos de vocês, eram feitas por mala direta, a gente etiquetava envelope, colocava a fichinha de inscrição, fazia pesquisa, até o Zisman já participou muito disso também, né? E era dessa forma que a gente se comunicava. O tempo era outro, o tempo era um tempo mais lento, não era tão rápido como hoje eu mandar um formulário Google para alguém e ter logo indicadores, enfim. Mas a rede funcionava dessa forma e com encontros presenciais, que hoje a gente já sente muita falta disso, porque nos encontros presenciais a gente, além da gente se reencontrar, se reconhecer
como pessoas que se dedicavam, né, no nosso estado a essa área, a gente ia ao mesmo tempo, assim, construindo um pouco esse campo aqui no nosso estado, e em muitos momentos também com uma contribuição para a Rede Brasileira de Educação Ambiental. E em 99 teve o primeiro Encontro Estadual de Educação Ambiental em Santo André, também com pessoas muito importantes, lideranças da nossa área. E nesse encontro foi traçado um plano de ação também, tudo ali à mão, depois enviado, xerox pelo correio para todo mundo que participou, apostila, e a gente funcionava muito bem dessa forma. E esse encontro, ele antecedeu 2 outros encontros em São Paulo, que foram que seriam, né, que se transformaram nos Fóruns Brasileiros de Educação Ambiental. Eu participei do segundo fórum, e esses encontros também, além da gente se reconhecer, a gente tinha sempre oportunidade de diálogo e uma coisa bem democrática, né, bem característica da democracia, da gente oferecer os trabalhos que a gente realizava. Então, a gente podia oferecer oficinas, ou poderia aprofundar um grupo de trabalho sobre a apneia, por exemplo, sobre uma legislação. Então, essas são características que foram bem fortes desses momentos dos nossos encontros. E esse plano de ação de 99 da REPEA, ele que deu toda a base para a participação do Instituto Cinco Elementos num edital do Fundo Nacional do Meio Ambiente, daí já foi em 2003, um outro momento no Brasil, e aí nós conseguimos, né, passar nesse edital do FNMA e fomos, durante um período, a Secretaria Executiva da Rede Paulista de Educação Ambiental. E isso deu bastante estrutura, a gente pôde ter uma equipe dedicada a isso, a gente fez um diagnóstico sobre educação ambiental no estado de São Paulo. Esse material está disponível para download no site do Instituto Cinco Elementos, em materiais didáticos. A gente também produzia boletins, né, impressos, muito material. A nossa opção de organização naquele momento foi por bacias hidrográficas, então também tinham muitos encontros nas bacias hidrográficas com os elos dessas bacias, e esses encontros foram dando voz, né, às questões locais. Isso foi muito importante, essas parcerias, porque nosso estado, né, gente, São Paulo, eu já estou aqui na bacia do Sorocaba Médio Tietê, muitos de vocês estão no Alto Tietê, a gente tinha elos lá onde o Tietê está limpinho, a gente sempre teve esse principal rio como um condutor de expectativas e de possibilidades, mesmo tão poluído em alguns lugares, em outros tão bem cuidado. Então, isso também é uma coisa muito importante e característica desse momento da educação ambiental, lá nos anos 2000. E aí, com essa estrutura, a gente pôde realizar o segundo Encontro Estadual de Educação Ambiental, que foi em Rio Claro, em 2003, e começar a participar também do comitê assessor e do grupo gestor que implanta a Política Nacional de Educação Ambiental, e com isso brotou a necessidade do nosso Estado ter nossa política pública própria de educação ambiental e também a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. Na maioria dos estados, a Comissão Interinstitucional ela antecederia a criação da lei, né? Era uma
uma pré-comissão para se discutir como seria a política estadual, seus conteúdos, suas características também dentro de um jeito, né, bem participativo, que isso é uma característica forte, né, de todos aqui que participaram dessa história. Então, em 2005, a gente teve uma pré-CIEA constituída e o início de uma consulta pública da Política Estadual de Educação Ambiental. Mas foi só em 2007, gente, então, por isso que a gente fala quando vê aí esses nossos processos, tudo que a gente fez, é muita coisa, foi só em 2007 que a gente conseguiu apresentar um texto que refletisse todas as contribuições, né, por bacia hidrográfica, por universidades, terceiro setor, com todos os grupos aí possíveis, né, de participarem daquele momento. E aí a gente então teve em 2007, no fim do ano, se eu não me engano, em agosto, não sei, acho que agosto, a Lei 12.780, que institui nossa política estadual de educação ambiental. Mas assim, gente, para chegar nesse momento da política, a gente teve todos esses encontros que eu falei e os fóruns. Então, foi um processo assim do início dos anos 90 até 2007. Em alguns momentos a gente teve alguns encontros, mas aí a CIEA já estava um pouco desmobilizada, essa pré-CIEA, mas a gente teve alguns momentos para regulamentação dessa política, para retomada dos vetos, a gente levou esses vetos que a política sofreu para alguns encontros, para ver se era possível fazer algum tipo de mobilização e pressão para eles serem colocados numa regulamentação, e aí muitas coisas aconteceram, sempre mobilizadas pelos elos dessa rede, da Paulista, também pelos elos da rede brasileira, que né, construindo junto com os outros estados, trazia essas experiências e também sempre em colaboração com as CIEAs que já existiam, porque a nossa foi regulamentada só em 2018. Aí o Zisman teve uma atuação também bastante importante. Depois, se vocês quiserem complementar aqui, mas eu acho que eu estou indo bem aqui com as datas, que eu fiz uma colinha. E teve também um encontro aqui, né? Pode falar aqui na Unifesp, da Rede Paulista de Educação Ambiental, em 2017, com atualizações sobre todo esse trabalho relacionado à política estadual de educação ambiental e a necessidade da gente constituir nosso grupo, da gente ter nossos encontros e ter a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental no Estado de São Paulo, que é a CIEA, que finalmente, então, em 2018, por meio de um decreto, foi regulamentada a política estadual e a instituição da CIEA. Eu sou membro da CIEA como terceiro setor, né, pelo Instituto 5 Elementos. É importante também destacar que a REPEA ingressa como membro da CIEA e muitos outros atores importantes dentro dessa história que eu estou contando para vocês, também nesse primeiro mandato da CIEA estão presentes. A CIEA ela tem um mandato de 2 anos, então a gente já está trabalhando há mais de 3, mas esse final de ano termina o nosso mandato. Teve muitas articulações, manifestações com relação a retrocessos no campo socioambiental, com relação a questões, por exemplo, o incinerador, o grande central de queima de resíduos de Santos,
foi um tipo de manifestação contra, né, que a CIEA fez. Também tem muitos grupos de trabalho, eu participei mais num grupo de trabalho que chama Saúde Única e Pandemias, que a gente faz, né, um esforço de aproximar esse conceito da saúde única com a educação ambiental. E tem um grupo de trabalho muito, muito importante, que é o grupo que se dedicou ao Programa Estadual de Educação Ambiental, que é um compromisso indicado na Política Estadual de Educação Ambiental, e esse ano esse grupo de trabalho apresentou uma minuta, a REPEA promoveu o encontro, o Instituto Cinco Elementos também participou, apoiou para a gente apresentar essa pré-minuta e acolher as contribuições ao que é o nosso programa. Então, as instituições que participaram um pouco dessa história, tem instituições que saíram, que voltaram, que em momentos estiveram mais presentes, tem instituições mais novas, tem algumas pessoas também mais jovens que trazem uma atualização para esse caminhar da educação ambiental. Eles, nesse momento, o que a gente tem, assim, aqui no nosso estado como o maior desafio, seria a aprovação do Programa Estadual de Educação Ambiental, porque tem um esforço, uma dedicação de muita gente, de muita instituição, de muito tempo de estudo, de colaboração, de cooperação, que são princípios que regem essa nossa atuação. E também, assim, ao meu ver, um grande desafio é a operacionalidade da nossa política estadual, através do Programa Estadual de Educação Ambiental. Porque essa nossa comissão, ela tem a participação de todos os setores e segmentos, tem a possibilidade de votação para algo mais difícil, mais controverso, né, ou mais desafiante, mas eu nesses 3 anos mais ou menos que eu fiquei na CIEA, e eu quis muito participar justamente por ser o primeiro mandato e a gente ter também esse papel de resgatar algumas questões históricas, enfim. Eu vejo como é difícil operacionalizar as coisas nesse âmbito de implementação de políticas públicas. Embora a gente se dedicou uma vez por mês em grandes reuniões plenárias, uma vez por semana em grupos de trabalho. Então, essa parte pedagógica das políticas, né, essa parte pedagógica do educador ambiental, eu acho que a gente faz muito bem. O que eu vejo mesmo e que eu busco, isso é uma coisa que eu me pergunto muito, o Zisman sabe, né? Como a gente se superar como educador ambiental para a gente avançar e encontrar outras saídas, eu vejo uma grande dificuldade na operacionalização das coisas. Não é tão simples, né, quanto está escrito no documento, embora os documentos são muito bem feitos, são muito completos, muito integradores. A nossa participação nessa operacionalização ainda acho bem difícil. Então, hoje no nosso estado a gente está nesse momento, essa minuta do pré-programa estadual de educação ambiental, ela está na mão do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, da Coordenadoria de Educação Ambiental, que é quem, né, vamos dizer, o órgão gestor da educação ambiental no estado de São Paulo, com outro nome, mas tem esse papel, né, de gestão e de articulação. Então, eu trouxe assim um pouco
esses marcos e essas datas aí do nosso histórico aqui do estado de São Paulo, eu acredito assim que a gente junto, conectados, né, participando compartilhando nessas concepções, por exemplo, num ambiente como esse que a André e o Zisman estão oferecendo com vocês, esses reencontros, eles reforçam todo esse compromisso, né? Ele reforça o meu compromisso político com a educação ambiental, porque ele me traz para essa reflexão, e também todo esse compromisso político da educação ambiental histórico, né? Que são tão importantes nesses tempos que a gente vem vivendo de retrocesso, mas assim, acreditando, né, na importância de todos os avanços que a gente teve, de tudo que foi fortalecido, tanto no campo da educação, como eu falei que hoje eu reconheço isso muito fortemente, e também no campo socioambiental. Legal, Patrícia, eu vou fazer uma intervenção aqui, tudo bem? Claro. Já que você está contando a história da CIEA, do momento que ele está, a gente teve como um dos primeiros programas nossos aqui, com os alunos, a presença da Lúcia Manzotti, que também faz parte da CIEA, e nos contou muito brevemente esses desafios todos aí, mas como ela está fazendo parte da equipe do governo, né, ela não está como sociedade civil, então ela teve ali algumas limitações em poder contar a história como um todo, né, e você vem apresentando uma perspectiva do lado da sociedade civil, da dificuldade que nós temos como coletivos, né, de sociedade civil organizada, de ONGs e outros representantes, em emplacar um programa estadual, né, e o Estado de São Paulo foi o último a instituir sua CIEA, está sendo o último a elaborar seu programa estadual, então essa dificuldade é muito presente e muito importante. Eu queria aproveitar que a Andréa perguntou, acho que você pode complementar agora, depois eu volto a palavra para ela, a história dos encontros, né? A gente tinha programado para acontecer em 2020 o encontro estadual de educação ambiental, depois de 2 décadas quase sem realizá-lo, a gente tinha tudo encaminhado para isso, entrou a pandemia. E aconteceu o mesmo com o Fórum Brasileiro de Educação Ambiental. Eu estou falando que tem uma pergunta no pessoal que está nos assistindo, a Sabrina comentou isso, como é que está a participação dos professores nesses encontros, né, já que estamos nesse ambiente online, e eu contei para ela que, infelizmente, não ocorreram esses encontros, porque a gente ainda privilegia a possibilidade do encontro presencial mesmo, né? Mas conta um pouco para eles sobre esse empecilho que a gente está tendo de fazer os encontros e como é que estão os debates, tanto na REPEA como na REBEA, para a realização dos próximos encontros e fóruns, para o pessoal saber como é que está a organização disso. Depois aí a Andréa segue adiante. Sim, então a gente tinha já até bem planejado para realizar em 2020 o 4º Encontro Estadual de Educação Ambiental. Chegamos a fazer um pré-encontro em Bertioga com a participação de alguns integrantes da Rede Paulista de Educação Ambiental. E começamos a desenhar o site, né, Zisman? Mas aí, enfim, chegou a pandemia e a gente está nisso já praticamente há 2 anos, né, gente? E o que aconteceu e o que acontece é que eu acho que todos de nós nos esforçamos muito numa adaptação para esse mundo online, né? Então, professores, alunos, gestores, muito trabalho na frente da tela, e a gente até, num desses encontros relacionados à organização do 4º Encontro, a gente pensou em fazer um encontro estadual de um dia inteiro online. Mas, como eu falei, acho que está todo mundo esse ano tão assim exausto da tela, que com algumas boas notícias relacionadas aí à vacinação, e eu acho que a gente vai retomar a ideia original de um encontro presencial de 3 dias no ABC, seria em São Caetano do Sul. A gente tem
uma pessoa muito parceira, forte lá, mas a instituição também, como é que chama? UNIX, né? Universidade de São Caetano do Sul, e provavelmente a gente vai retomar essa discussão no ano que vem para ir criar um evento, talvez num formato mais enxuto, não com tantos dias, mas com os encontros presenciais, com o oferecimento das oficinas, com essa discussão da implantação do nosso Programa Estadual de Educação Ambiental, que isso é uma luta nossa muito grande, e tem que encontrar, falar sobre isso e buscar essas saídas juntos, né? Governo, sociedade civil, universidade, educadores, estudantes. Então, eu acho que o quarto encontro a gente tem essa opção e a gente conta muito com vocês aí, jovens, estudantes, colaboradores. É muito importante a adesão de vocês. Se vocês quiserem entrar na Repeia, depois a gente passa o contato da Patrícia Martins, que é minha xará, e ela inclui no grupo do WhatsApp. A gente privilegiou hoje o grupo do WhatsApp para troca de informação, para agenda, para tudo. Ele é muito mais, tem sido nesse momento mais eficiente. E com relação aos fóruns, eu não tenho participado muito, quem tem participado mais é a Patrícia, da Repeia, mas eles também estão querendo esperar um pouco para fazer o encontro presencial, que eu saiba. E aí, esses grandes fóruns, gente, a gente super valoriza a participação, né, de todos, porque, como eu falei, esses encontros, eles nos fortalecem, e a gente conhece muita coisa boa, muito trabalho bom que está sendo desenvolvido, debate muito ainda sobre esses desafios, então a gente sai desses eventos sempre colhendo, né, uma colheita muito frutífera e com mais força para seguir aí com todos os nossos trabalhos. Eu esqueci de falar da minha experiência como gestora pública, que também foi um desafio muito grande, mas eu contei isso outro dia num curso que eu estava dando, que eu fiz uma análise, eu tive a sorte de dialogar muito com 3 secretárias mulheres, que eram uma de planejamento, a de educação e eu. Então, a gente, com essa afinidade da questão de gênero, era naquele outro curso que eu comentei com vocês sobre Agenda 2030 e Mulheres, essa afinidade, a gente fez muita coisa junta, se apoiando. Mulher é menos competitiva, mulher tem dentro de si pelo menos a maioria das que eu conheço e que eu convivo, né, tem outras, essa questão do cuidado de si, cuidado da outra, cuidado da natureza. E durante o período que eu fiquei em Itu, eu consegui implementar várias políticas públicas, não só de educação ambiental. A de educação ambiental, ela foi até mais tranquila, a gente implantou um programa municipal em 80 escolas, né, interdisciplinar, com horta, com jardim, com muita formação de educadores, então foi bem importante. Mas, assim, os desafios maiores mesmo foram relacionados à gestão de resíduos, gestão das águas, e Itu continua passando por uma seca, por uma escassez hídrica muito grande, a gente continua com rodízio aqui, já está chovendo em muitos lugares, aqui menos, mas o problema mesmo é que essas soluções que nós acreditamos, que nos inspiram e que são transformadoras, elas são muito difíceis de entrar num mundo, né, dos prefeitos, ou do secretário de obra, ou do secretário financeiro, da economia. Então, esses desafios são bem comuns, né? Mas, só para finalizar, eu sempre digo que vale muito a pena participar disso, você está no terceiro setor, e levar essa contribuição e fazer esse diálogo com quem está no poder
público, não como secretária eu tive muita autonomia, isso realmente é fantástico, mas como colaborador de qualquer instância ali no poder público, isso é muito importante, porque a gente pode, com o nosso próprio jeito de ser, trazer essas transformações no dia a dia e no jeito de ser daquelas pessoas. Eu consegui tirar o açúcar do café da garrafa térmica, gente, é uma coisa boba, mas é tão importante, tão impactante isso na vida de quem não gosta de açúcar, de quem não pode tomar açúcar, né, e de quem toma e não sabe como o açúcar faz tão mal. Então são coisas assim, desde essas mais simples até a forma como a gente enfrenta e se coloca como mulher, e também combativa em alguns momentos, eu tive que ser, mas eu incentivo, né, quem tiver essas ideias de participar aí né, da elaboração, da implementação no dia a dia das políticas públicas, isso é muito gostoso, traz muita esperança, né, nesses tempos aí difíceis, e, né, isso nos traz aí uma vontade, né, de, parafraseando o Krenak, né, são lutas, né, ambientais em espaços diferentes para, sim, a gente adiar o fim do mundo. Adorando te ouvir, me reconhecendo em muitas das tuas falas aqui, enquanto mulher, enquanto acadêmica, gestora, educadora, a gente vai circulando, tecendo reflexões, fazendo diferença, com certeza você fez muita, ouvir você é muito bom, essa circulação, eu sei que você tem o teu horário apertado, né, está logo já dentro do teu combinado, e a Mônica chegou, queria dar as boas-vindas a ela. Antes de passar para a Mônica, eu queria primeiro te agradecer muito, por tudo, né? Não só por estar aqui, mas por toda a tua trajetória, por todo o seu empenho em adiar o fim do mundo, né? Em todas essas, tirar o açúcar do café, adiar o fim do mundo, são coisas que parecem... Isso aí. É bem assim, né? É bem isso. A gente trabalha no micro, no macro, e todas essas questões são importantes, né? Fundamentais, eu diria, e é muito importante todo o trabalho feito por você, pela Mônica, e aqui no estado de São Paulo isso é absolutamente evidente, né? A gente também pôde participar desses encontros, lembro das cartinhas, lembro de todas as... cada passo, cada movimento que foi feito para que a gente unisse os esforços e reflexões e tudo mais, e fica muito evidente na sua fala várias questões que perpassaram aqui nossos encontros, desde a formação na infância, contato com a natureza, para chegar a uma militância, uma elaboração, isso é uma questão que está dada, acho que todos falaram isso, todas essas idas e vindas na trajetória, uma hora na academia, uma hora misturando tudo, uma hora na política, no governo, uma hora na ONG, uma hora distanciando de tudo, em outro lugar. Depois eu vou provocar a Mônica aqui também, porque eu li numa entrevista dela, e lembro dela falando pessoalmente para mim, em algum momento, falando assim, não existe educação ambiental sem política pública, e agora eu li numa entrevista que ela falou assim, eu estou gostando de fazer um projeto focalizado, que é onde o resultado a gente vê mais de perto. Já estou provocando aqui a Mônica, mas eu já vou passar ela. Antes disso, eu queria, além de te agradecer, perguntar se você quer dar algum recado final antes de ir embora, te passar a palavra, mas fica aqui já o registro do nosso encantamento com a tua fala e com a gratidão aqui pela tua participação. Fica à vontade para finalizar, encerrar, e na sequência a gente chama a Mônica. Puxa, eu que agradeço, foi muito bom passar esse tempo com vocês, saudades, vocês são amigos muito queridos, muito especiais, muito importantes também para a educação ambiental e na minha trajetória,
e queria agradecer a presença de todos os alunos. Depois eu vou dar uma olhadinha no chat de vocês, que eu estou aqui nos bastidores, eu não pude ver. E nos procurem pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, no site tem meu e-mail, a Rede Paulista também, a gente pode depois passar os contatos para vocês, para a gente seguir essa conversa, que ela é muito empolgante, necessária e precisa de cada vez mais gente comprometida como vocês. Obrigada e um ótimo fim de ano aí para todas e todos. Obrigada, gente. Muito obrigada, Patrícia. Mônica, bem-vinda. Que bom que você conseguiu estar conosco, uma alegria enorme. Dá tempo ainda da gente te ouvir, isso é muito bom. A Mônica, vou apresentá-la rapidamente, é um currículo enorme, então eu vou ser o mais breve possível para que ela possa complementar, mas também, né, ela atua na área de educação para a sustentabilidade há mais de 30 anos, com ampla experiência de gestão no terceiro setor, gestão de programas, projetos com especialidade em trabalhos de educação ambiental, com comunidades, professores, lideranças e autora de publicações diversas na área. Ela, nesse momento, resolveu aderir à academia, então está mestranda no PROCAN, no Programa de Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tem um projeto que se denomina a Aprendizagem Social como Instrumento de Ampliação da Compostagem no Brasil. Tem várias especializações, também como a Patrícia, graduada em Pedagogia. A sorte é que a Patrícia tem várias coisas em comum e que já conversou conosco, Mônica. Também com toda 5 elementos, fundadora, que é a Mônica, junto com a Patrícia, fundadora, né, e é diretora executiva. Lá desenvolveu uma série de projetos, alguns deles nós tivemos aqui a possibilidade de ouvir. Tem também uma participação como diretora da UmaPaz, que é a Universidade Aberta do Meio Ambiente, Cultura da Paz, da Coordenação de Educação Ambiental e Cultura da Paz da Secretaria do Verde do município de São Paulo, teve uma participação numa outra ONG, o Instituto Alana, e de 2018 para cá foi convidada a fazer uma parceria com a ONG Casa do Rio, que trabalha com comunidades da região metropolitana de Manaus. Foi para lá ajudar a criar a Escola Itinerante de Agroecologia, que eu acho que são os passos mais recentes da Mônica, para mim mais desconhecidos, embora tenha visto o livro produzido, super bonito, mas sempre conheço a Mônica em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, em outros lugares como é que fala? Comitê de bacias, quer dizer, tanta coisa diferente. Para mim, a grande novidade agora é ela está herveira na Amazônia, com várias outras coisas, que eu gostaria de ouvir você contar. Estou muito feliz aqui com a tua presença. Com você, passo para você, Mônica, bem-vinda. Bom, gente, eu queria muito agradecer o convite, Andréia, Zisman, todos os alunos e alunas aqui presentes. Para mim é uma honra estar compartilhando o meu saber, a minha história, a minha trajetória, que espero que inspire muitos de vocês. Vou continuar um pouquinho a história aí que a Andréia estava contando, né? Atualmente, esse ano, eu recebi um convite para dirigir uma ONG, que é a Casa do Rio, que fica no município de Careiro, a 120 quilômetros de Manaus, e que trabalha com empoderamento feminino, com agroecologia, juventude, meio ambiente, comunicação, né? São muitos projetos acontecendo. A casa nasceu pequenininha em 2014, cresceu, está crescendo e devido a essa aproximação da gente ter feito um projeto em conjunto e todo o meu know-how de quase 30 anos, né, no terceiro setor, numa entidade, né, que é o Instituto 5 Elementos, que eu fundei em 93, me senti assim desafiada para estar levando essa experiência ao terceiro setor, né, de uma entidade na área de educação e meio ambiente que tem muito similaridade com o que eles estão fazendo, e aproveitar, né, gente, que a gente tem alguém experiente já
pula vários obstáculos, né, para a gente não ficar patinando, porque o terceiro setor ele é um setor que exige muita dedicação, muito empreendedorismo, muitas conexões. E é óbvio, né, que o terceiro setor, quando eu falo do terceiro setor que eu participo, ele tem esse cunho fincado na educação, né? Nós sempre, todos os projetos que nós desenvolvemos no Instituto Cinco Elementos, eles tiveram um mote forte na área de educação e numa perspectiva de fortalecer as políticas públicas através dos fóruns, das redes de educação ambiental, da implantação e implementação da política nacional, estadual e municipal de educação ambiental. Então, sempre, né, para nós, acreditamos que o terceiro setor ele tem esse papel, né, de estar levando as políticas públicas, confrontando e dando continuidade a elas. Eu queria falar um pouquinho assim, como que eu me aproximei da educação ambiental. Na verdade, a minha primeira formação é na área de pedagogia, eu sou filha da PUC, aqui em São Paulo. Trabalhei 10 anos na área de educação infantil e sempre fui muito ligada à natureza. Isso é uma coisa que já faz um pouco parte do meu métier, da minha vida, da minha infância. Fui do movimento bandeirante na adolescência, né, que acho que foi uma coisa muito importante, uma vivência, uma experiência muito importante. E depois, quando eu estava na PUC, né, eu comecei a militar na ONG Projureia, né? Acho que não sei se a Patrícia contou essa parte, mas a Projureia era uma ONG que batalhou muito para não colocarem uma usina nuclear ali na Jureia. E aí eu me envolvi muito com o movimento ambientalista, com várias pessoas. Montamos um grupo de estudos que ficou 5 anos se reunindo, estudando. Naquela época não existia nada de educação ambiental. E depois a gente teve a Eco 92 e logo na sequência a gente fundou o Instituto Cinco Elementos. E eu aí fui acabando aos poucos saindo da escola onde eu trabalhei 10 anos no Veracruz, e fui me dedicando mais à área de educação ambiental, né? Então, tivemos muitos projetos muito ligados aos parques, de ter os centros de educação ambiental nos parques. Então, a gente trabalhou muitos anos no Ibirapuera, no Vila Lobos, né? Tivemos a incidência muito forte no subcomitê do Pinheiros Pirapora, aqui dentro do Alto Tietê, no qual eu fui vice-presidente quase 10 anos, né? Então tem muito material publicado desse trabalho, né? E sempre, né, atuando com diversos projetos muito interessantes, né? Onde a gente sempre colocou dentro essa questão da participação da população em todos os processos, em todas as construções e assim por diante. Eu queria falar um pouco assim no âmbito nacional, né? Acho que todos nós sabemos que o nosso país está desmontado em todos os sentidos, na educação ambiental, então nem se fala. Nós não temos mais interlocução nenhuma, não existe mais a política nacional de educação ambiental, inclusive vai ter um evento agora promovido pela Rede Brasileira de Educação Ambiental, no dia 14, para a gente verificar como que a gente retoma essa história, né? Nesse governo eu acho inviável, mas como que nós iremos retomar, porque nós vamos mudar a liderança do nosso país, nós temos que ter fé nisso, né? Senão vai ficar difícil, mais ainda do que já está. E eu acho que a Samira Crespo lançou um livro recentemente que ela coloca num dos capítulos, que eu gostei muito do título, não sei se vocês já leram, Os 50 Tons de Verde da Educação Ambiental. E eu achei muito legal esse título, porque, gente, a educação ambiental, por mais que a gente tenha uma política e tal,
ela tem visões tão diversas, ela parte muito da experiência e da conexão das pessoas com o ambiente, com as relações, com as políticas. Então, eu acho que uma coisa muito legal da educação ambiental é a diversidade de atuações e os níveis de consciência que a gente encontra, porque a gente encontra pessoas, por exemplo, fazendo brinquedos de pet e tal, não sei o quê. E a gente não pode achar que isso é errado, né? Porque a gente está reutilizando tal, mas não é uma educação ambiental que a gente acredite que deva ser estimulada, né? Porque isso é só uma ponta do iceberg. A gente tem que entender as relações, o consumismo, o impulsionamento, né, para os cidadãos não serem cidadãos, assim, consumidores. Então, é refletir mais tudo da onde vem, para onde vai, ou seja, sair fumacinha da cabeça, né? A educação ambiental crítica, ela traz uma perspectiva da gente ter um olhar, que eu falo assim, aquele olhar de super-homem, que a gente consegue ver entre as paredes e enxergar de fato o que estão querendo nos induzir ou empurrar e assim por diante. Então, é importante a gente sempre ter esse olhar crítico, e eu acho que a universidade, né, ela é um tempo muito legal para fazer isso. Eu, ao longo da minha vida, como eu trabalho, eu vivo do meu trabalho, né? Eu não pude muito continuar os estudos. Eu fiz vários estudos pequenos, né? Eu fiz um curso de gestão ambiental, de especialização, fiz especialização em educação ambiental, fiz especialização em agricultura biodinâmica, fiz permacultura, vários cursos de permacultura. E esses cursos, eles foram muito importantes para a minha formação, principalmente o de agricultura biodinâmica e permacultura, que não fazem parte da academia, né? Porque eles me trouxeram, eles abriram vários portais de conhecimento para mim, e a partir deles eu me reinventei na organização do conhecimento para ensinar a educação ambiental, para ajudar as pessoas a refletirem sobre isso. E quando eu trabalhei em 2016, 2017, eu tive a oportunidade de trabalhar no Instituto Alana. Eles ganharam um edital do PNUMA, né, do Programa das Nações Unidas pelo Meio Ambiente, e a gente tinha um objetivo de fazer uma formação para 2.000 professores nas 5 regiões do Brasil. Coisa fácil, né? E foi uma grande oportunidade, né, a gente organizar esse curso de educação para a sustentabilidade, muito voltado à questão do consumismo, porque o tema do Instituto Alana, né, dentro do programa Criança e Consumo, era esse, mas a gente trabalhou de uma forma muito, eu trouxe a flor da cultura da sustentabilidade, com as várias temáticas, como montar um projeto, né, um projeto que nunca se encerra, que sempre se reinicia, que ele vai sendo monitorado e desenvolvido dentro de uma linha mais holística, né, uma linha mais crítica também, de sensibilizar as pessoas e mobilizá-las para a ação, né, não só para o discurso. Está um telefone tocando aqui, desculpa. Só um minutinho. Porque, assim, gente, o que eu percebo, no geral, é o seguinte: o ser humano não gosta da natureza, essa é uma realidade. Porque se nós gostássemos, nós não estaríamos destruindo a natureza. Essa é a simples verdade. Ninguém destrói algo que gosta. Nós não entendemos a natureza, nós não gostamos, não entendemos, está muito distante do nosso universo cotidiano. E as pessoas falam muitas coisas, mas fazem poucas coisas, né?
Então, quando eu montei esse curso, né, junto com a Leila Vendrameto, que trabalhou muitos anos aqui no Instituto 5 Elementos comigo, também trabalhou na Uma Paz comigo, hoje ela continua no Alana, também está fazendo mestrado no Procan, né, minha querida Leila. Nós montamos esse curso juntas e foi assim muito virtuoso, apesar das inúmeras dificuldades naquela época de curso online para professores, sabe? Mas quem fez o curso foi muito bem avaliado, a gente tinha uma auditoria externa e foi muito bacana. E esse curso ele foi disponibilizado pelo Alana, mas a gente vai relançar a partir do ano que vem, gratuitamente, numa plataforma de EAD aqui no Instituto 5 Elementos. Então, aguardem, tá? Porque a gente quer estar disponibilizando isso para o mundo. Estamos retomando, renovando, vendo se está tudo certinho. E eu acho que essa questão da educação ambiental, a gente teve vários avanços, mas não no campo da política pública, não no campo das esferas governamentais, não no campo da tomada de decisão dos nossos governantes, mas no campo que eu vejo da juventude, dos ativistas, dos educadores, das escolas, as coisas avançaram muito, muito mesmo. É que elas avançam sem os gestores apoiarem. Isso é que é uma coisa mais triste que eu percebo. Então, assim, São Paulo, a gente tem uma política de resíduos sólidos maravilhosa, gente. O plano de gestão de resíduos sólidos do município mas nada andou, porque mudou o governo, veio esse governo atual, já era difícil na gestão da esquerda do Haddad. Você imagina depois disso o que aconteceu. Então, assim, o que a gente teria que fazer é eleger gente jovem comprometida, sabe? Esse negócio de ou pessoas mais velhas que tenham realmente um histórico de comprometimento com a questão dos direitos humanos, da educação, da saúde, do meio ambiente, né? Todas essas questões que são primordiais, porque eu acho que a gente estaria no ponto que, se estivéssemos gestores públicos soprando, a gente faria uma fogueira gigante, porque tem lenha, as pessoas estão afins, está todo mundo muito sensibilizado, sabe? Não é possível no dia 7 de dezembro para fazer quase 10 graus no município de São Paulo e ninguém perceber o que está acontecendo, né? A questão climática que está chegando e vai ficar muito tempo para qualquer melhora, ela influencia muito em tudo, gente, na saúde, nas questões ligadas à economia, né? Esse ano a gente teve seca, a gente teve geada e a gente teve queimada. É que nós vivemos nas cidades, a gente pouco percebe o que acontece fora daqui. Mas eu tenho um projeto que eu participo desde 2012, que é a Ecovila Águas Contentes. Então, todo mês eu vou para lá, a gente tem um centro de educação ambiental, uma área comunitária para receber grupos, tal. Apesar desses 2 últimos anos, devido à pandemia, nós não recebemos mais ninguém, mas a gente tem uma conexão, plantio, tal, e de repente, em junho, de agosto, né, realmente a queimada queimou tudo. A queimada não, desculpa, a geada. Eu nunca tinha presenciado uma geada desse naipe, né? Fora a seca, então já estava tudo seco, a geada veio. Então, assim, hoje a gente deveria ter muitas mangueiras lá, não tem nenhuma. A gente deveria. Os abacates, não tem nenhum, porque tudo foi queimado. E isso reduz a quantidade de alimentos, gente. E isso influencia na nossa economia, né? Então, são questões, assim, muito importantes da gente estar conectado para a mudança de comportamento. Agora, a nossa mudança ela vai ter que ser muito radical, e eu acho muito difícil mudar radicalmente qualquer coisa, né? Então, se a gente não tiver gestores públicos imbuídos, de fato, de fazer essa diferença nos próximos anos, vai ser muito difícil, porque
não dá só para ficar essa responsabilidade da educação ambiental para os professores, para os estudantes, né? A gente precisa de uma articulação nacional, estadual e municipal para a mudança de hábito, para a redução do consumo, para a redução da emissão de CO2 e assim por diante. Então, eu vejo um pouco, né, esse momento da educação ambiental. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito numa perspectiva de eleger quem está mais afinado com essas pautas. E é a esquerda, por pior que ela seja, ou por melhor que ela seja, né, gente? E o que eu desejo para o nosso país é para a gente se amazonizar, sabe? Eu sou paulistana, do Sudeste, já tinha ido para a Amazônia várias vezes, mas agora eu estou mergulhada na Amazônia. E a Amazônia é o centro do mundo. E tem muitos aprendizados aquele ecossistema para nos ensinar. Então, eu acho que essa questão da gente compreender os ciclos da natureza, os ritmos dos povos, as culturas tradicionais, né? Toda essa diversidade, essa beleza da diversidade que nós temos no Brasil e que é, gente, ignorada pelos nossos governantes. Esse é um massacre, essa coisa assim, só sul, sudeste. É difícil, viu? Eu acho que assim, a gente tem muitas trocas para fazer, não é à toa que eu estou indo para lá, né, para ajudar a ONG e tal. Ajudo em muitas coisas que lá são muito difíceis. Também aprendo muito com eles, muito mesmo. Estou com o maior orgulho de estar trabalhando na Amazônia, de levar todo um know-how de 30 anos, né, para lá. A questão das mulheres, gente. Uma das nossas alunas, né, do curso das ervas da Amazônia que a gente fez, no fim do curso, ela chegou e falou, no meio do curso, ela pegou e falou: sabe que eu não sabia que eu tinha direitos, eu só pensava que eu tinha deveres, né? Muitas mulheres, conforme a gente vai fazendo o trabalho de educação ambiental, elas vão se dando conta da escravização que elas vivem, né? De uma coisa que realmente, assim, para nós, mulheres do Sudeste, que trabalhamos, temos a nossa vida independente, nós podemos fazer muito diferença lá, né? Basta ensinar um pouco do que a gente tem, a gente poderia concentrar. Às vezes eu também fico pensando que não é só concentração de dinheiro que a gente tem, é concentração de conhecimento, né? Conhecimento sobre ciência básica, sobre os ciclos da mulher, sobre a menopausa, sobre a gravidez, né? Parece que isso é algo que todo mundo sabe, não é verdade isso. Então, eu acho assim, que a gente tem muito trabalho pela frente, mas muito mesmo. A educação ambiental, na minha opinião, a Base Nacional Comum Curricular, a gente podia descartar e fazer uma Base Nacional Comum Curricular a partir da convivência do ser humano com o planeta Terra sem destruí-lo. Porque o conhecimento ele tem que ter esse valor básico. Nós não podemos mais ensinar qualquer coisa que a gente não esteja comprometido com a vida no planeta. E assim, eu infelizmente, gente, só para vocês terem uma ideia, a palavra cooperação não existe na Base Nacional Comum Curricular. Eu estudei a base e eu fiquei muito preocupada com isso. Como que nós temos uma base que não existe a palavra cooperação, né? Então, temos muitos desafios, mas a gente também tem muita proposta, muitas coisas amadurecidas, muitas ideias, práticas, projetos bem-sucedidos, e que a gente tem toda a capacidade de nos tornarmos. O Brasil, gente, ele é um país que ele é o mais sustentável, o mais viável do planeta. Porque a gente não tem consciência sobre isso, né? E eu acho que a gente deveria ensinar mais sobre isso, sobre o quanto o nosso país é maravilhoso e o quanto a gente tem que cuidar melhor dele, tá?
Acho que é isso, acho que eu poderia parar por aqui, abrir para perguntas, não sei como é que a gente faz agora, Andréia, Zisman. Mônica, querida, você entrou, falou todas as questões que a gente ia adiantar, fazer para você, foi brilhante falando, trouxe uma série de questões importantes. Eu que conheço você há algum tempo e admiro, vejo tantos trabalhos diferentes, tantas frentes, tanta garra. Agora te ver amazonizando me dá um orgulho enorme, porque realmente, assim, acho que se completa, né, um ciclo com toda essa tua experiência, que junta todas as questões de educação ambiental com empoderamento feminino, que eu acho isso essencial. São espaços de troca, de interlocução e de aprendizado mútuo importantíssimos, né? Ouvir você falando em amazonizar me lembra muito agora o novo livro, não sei se você leu, da Eliane Brum, que chama Banzeiro Ocotô, que ela fala da experiência de amazonizar e ela fala também de se reflorestar. Ela diz que ela está se florestando, né? E eu acho que um pouco de contato, tá? Esse é o do Capobianco, né? É o livro do Capô, que foi lançado virtualmente, e amanhã vai ter um lançamento físico, né? Isso, hoje de manhã nós fizemos uma live com ele, ele contou, já deve estar no YouTube da Cátedra, ele contou sobre o livro, foi muito bom, e o da Eliane Brum chama Banzeiro Ocotô. Ela fala isso, ela fala do processo dela de mudança para a Amazônia, do centro do mundo, e da importância de se florestar, né? Então ela fala de amazonizar, florestar, reflorestar, e o lugar dos humanos e dos mais que humanos nesse aprendizado por uma mudança, né? E a gente vê teu percurso, e tem tudo a ver com experiências de aprendizado, de trocas de ensino e pessoais, e a Ecovila, quer dizer, tem tantas e tantos ganchos que você faz que são importantes, que são exemplo, né? São aprendizados e muito importantes para todos nós que acompanhamos a tua trajetória e as coisas que derivam dela, né? Porque tem um modo de fazer aí de pôr a mão na massa, de refletir sobre isso, de escrever, de publicar, de compartilhar conosco, que é muito importante, faz muita diferença, entendo eu, dentro da educação ambiental. Aqui no nosso chat tem uma pergunta da Sabrina que eu vou te passar, que é o seguinte: é uma vitória a integração da temática ambiental na educação, mas como você analisa o engajamento dos professores nesse sentido e a capacitação deles a partir de políticas públicas envolvendo instituições como a REPEA? Passo essa pergunta, depois a gente pode caminhar para uma finalização, se você puder responder, por enquanto a que temos aqui. Obrigada. Oi, Sabrina, obrigada pela pergunta. Então, olha, eu vou contar um pouquinho sobre essa experiência dessa formação em educação ambiental para 2.000 professores, né? Imagina, a gente tinha 8 parcerias com 8 secretarias de educação. Salvador, Pará, Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Municípios pequenos, grandes, capitais. E assim, o que eu posso te falar, né? Tem muitos professores interessados, mas sempre é uma minoria. 1/3 está interessado. Posso arriscar a falar que 1/3 está bem antenado. O outro 1/3 ainda não sabe muito bem se está interessado ou não, está numa vibração que poderia ser capturado por nós, que somos super interessados. E o outro 1/3, gente, não está nem aí. Tá? Não está nem aí, assim, são pessoas que são bastante consumistas. Tem muita professora que é muito consumista, assim, que é aquelas pessoas que compram 1.000 sapatos, que tem mais de 100 pares de sapatos, né? Porque eu acho que a quantidade de pares de sapato diz muito sobre uma pessoa. E aí, porque isso eu falo para você, Sabrina, porque uma vez eu dei uma palestra
em Caxias do Sul, sobre consumo sustentável e ação, que é uma publicação muito legal que a gente tem aqui no Instituto 5 Elementos. E aí, depois, quando eu terminei essa palestra, várias professoras vieram me falar que elas se deram conta que elas estavam super consumistas e elas não tinha caído a ficha. E a palestra que eu dei para que elas ali, caiu a ficha, né? Então, é legal você ver, porque quando cai a ficha, a pessoa começa a se rever. Agora, tem gente que não cai a ficha, porque no terceiro encontro estadual de educação ambiental, que foi em São José do Rio Preto, Andréia, lembra disso? Lembro. Nós tínhamos 2.000 pessoas, tá? Não, 1.500 pessoas, tá? Nesse evento. Metade eram professoras da rede municipal e metade era de fora, né? Nós, sociedade civil, universidades, que a gente foi até lá para fazer o encontro e tal. No dia de discutir a política estadual de educação ambiental em grupos, todas as professoras do município não foram no evento. Elas não se interessaram por discutir uma política estadual de educação ambiental. E isso me chamou muito a atenção. Então, assim, eu estou trazendo algumas referências do meu percurso, do olhar do meu percurso ao longo de tantos 30 anos, tá? Eu vejo que, assim, o interesse aumentou demais por parte dos professores. Mas eu acho que os professores, eles têm muito pouco tempo para se dedicar à política pública. Também temos que falar isso, porque o professor ele tem que ficar correndo de uma escola para outra, sabe? Para mim, o professor ele deveria ganhar pelo período integral na escola, trabalhar meio período dando aula, e outro meio período trabalhar na comunidade, visitar os alunos, verificar a situação das praças, do posto de saúde, fazer um trabalho na comunidade com os alunos. Isso que deveria ser a escola hoje, funcionar para, de fato, a gente fazer com que a educação pulasse o muro da escola. O professor está servindo a sociedade, então ele não estaria só dentro da sala de aula com as crianças, os jovens, ele estaria fora com as crianças num período integral, né? Pensando numa escola de tempo integral, fazendo projetos, né? Cuidando da cidade, porque a prefeitura não vai ter recurso para ela cuidar de toda a cidade, se a gente inventar também, porque a gente quer ter praça, parque, tudo isso, né? Então, é necessário uma reorganização do que é que o professor tem que fazer, né? O que é exigido dele hoje coitado, ele fica correndo para lá e para cá e trabalhar com políticas públicas, participar de um fórum, participar de uma associação de pais e mestres, ou do conselho de meio ambiente do município, ou de qualquer conselho, exige tempo. E, infelizmente, a maioria da população, gente, trabalha e mal tem tempo para cuidar de si próprio e da sua própria família. Então, é cruel. Agora, muitas vezes, sabe quem que participa dos conselhos? Ou as pessoas mais velhas ou as pessoas mais velhas. O jovem não participa de conselhos, não acredita nesse modelo. Mas eu insisto que esse modelo, que ele é um modelo mundial, não é uma coisa inventada aqui, ele tem que ter efetividade para a democracia funcionar. Se os conselhos não funcionarem, as políticas públicas não funcionarão e a democracia não se enraizará no nosso país. Então, eu acho que essa coisa de desconsiderar a política é uma porcaria, vereador, não vai deixar de existir isso, gente. Então, nós temos que abraçar isso e participar mais politicamente. Não precisa ser uma política partidária, eu não sou de nenhum partido,
mas eu sempre participei de muitas discussões na área de política pública, né? Acho que é isso o recado que eu estou dando aqui para essa pergunta. Não sei se eu te respondi, mas eu trouxe mais perguntas. Sempre bom mais perguntas, mais coisas na cabeça, minhocas na cabeça para a gente amadurecer. Mônica, nós estamos chegando no final do tempo aqui. Você deu uma série de recados, mas estamos à disposição se quiser fazer uma fala final. Antes dela, eu já agradeço aqui em nome da nossa universidade, da nossa disciplina, dos nossos alunos, dos meus colegas professores, pela oportunidade de tê-la aqui, de te ouvir, de trocar ideias. Que bom que deu para você chegar, é uma honra. Então, eu fico muito feliz de te rever também aqui nesses tempos pandêmicos. Agradeço de coração e deixo aberto se você quiser concluir, falar alguma coisa que não tenha sido falada. Fique à vontade, a palavra é com você e muito obrigada. Não, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência, do meu olhar, da minha percepção, né? Eu e a Patrícia, a Patrícia Otero, nós somos amigas de faculdade, né? Nós estamos há muitos anos juntas, ela já saiu, voltou do Instituto, eu sempre permaneci no Instituto 5 Elementos, mas agora, né, nesses últimos anos, eu tenho não deixado de apoiar o Instituto 5 Elementos, mas trabalhado com projetos de maior envergadura, né, trazendo o meu know-how para a área de educação, para a área de reflorestamento e participação social. Então, são ciclos, né? A gente armazena muita coisa e é muito importante a gente distribuir o nosso conhecimento em outras instituições que estão nascendo ou que precisam amadurecer, porque a questão ambiental, ela está pipocando em todo o terceiro setor, em todas as instituições, tanto na área de saúde, de assistência, de educação. Então, eu acho que é também uma possibilidade, uma oportunidade de trabalho, a gente levar esse conhecimento da área de educação ambiental para as outras áreas, né? Porque a enfermeira se forma em enfermagem e não teve, poucas universidades têm a disciplina de educação ambiental ainda, na formação de todos os profissionais, como indica a Política Nacional de Educação Ambiental. Todo mundo deveria ter uma base de educação ambiental, mas ainda estamos saindo com professores e médicos e dentistas e advogados que não manjam nada de meio ambiente. Então, a minha palavra, né, que eu gostaria de falar, que vocês estão aqui, gente, tem um mercado de trabalho se abrindo para todos nós, porque a questão ambiental ela é crucial para a continuidade da existência humana na Terra, né? O pessoal alguns já estão caindo fichas, outros não, mas isso significa muito trabalho para a gente. Isso é legal, isso é bacana e a gente tem tudo aí pela frente, na esperança de mudar para um governo melhor. Assim, eu vou batalhar muito para a gente mudar essa história, porque foi um maior retrocesso, né? Eu tenho 56 anos, eu jamais pensei que a gente ia voltar tanto no tempo, parece um túnel sem fim, mas nós vamos retomar com muita força e com muito amadurecimento e com muita resistência. Então é isso, gente, eu agradeço demais, muito obrigada. Muito obrigada. Então, eu vou aqui fazer só uma propaganda. Como a gente hoje é o último dia do nosso curso, dessa série que a gente chamou de Memórias da Educação Ambiental, nós já, principalmente o professor Zisman, foi
colocando no ar publicamente, porque até agora estávamos tratando só no âmbito da disciplina, todos os vídeos já com alguma edição. Na sequência vamos poder editar esse agora da Patrícia e da Mônica, e eles ficam no ar. Coloquei no YouTube agora, no chat, o endereço dessa playlist e de outras, né? Hoje, como foi mencionado, veio o Capobianco fazer uma live também com a gente para falar do seu livro e da Amazônia, numa websérie que foi criada chamada Minha Amazônia, e que convidaremos outras pessoas para falar. Então, fiquem atentos ao YouTube, o canal do YouTube da Cátedra Sustentabilidade da Unifesp, onde esses conteúdos, que são extremamente importantes, relevantes, que estamos conseguindo aqui, tendo o privilégio de termos nossos convites aceitos por pessoas muito importantes e queridas, estarão lá. Então, feito esse convite, como a última aula, agradeço a todos que participaram, a atenção de todo mundo, aos docentes que colaboraram, e a todos os nossos convidados e todas as nossas convidadas, que acho que foram maioria de mulheres, mas aqui estamos. Muito obrigada Zisman, muito obrigada Mônica, alunos, professor Maurício Taleb, professora Luciana Farias, professora Adriana Braga, todos os nossos colegas, e muito obrigada a Lara, ao Everton e a equipe que nos ajudou aqui na parte técnica também, que é extremamente importante, senão a gente não estaria aqui. Então, me despeço e até a próxima. Um abraço apertado em todo mundo.